Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente que Fala. Eu sou Ricardo Godoy e hoje nós vamos conhecer um pouquinho uma cultura super legal, super bacana, com experiências incríveis através do nosso convidado. Eu tô falando do Isidro Sanene, é isso, Isidro? Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Ricardo Godoy. Para mim, de facto, é um grande privilégio, um prazer estar aqui. Sim, meu nome é Isidro Sanene. De onde vem a sua origem do nome? Do nome? Do Isidro. Exato. Bem, Isidro, ele é basicamente o nome ocidental, não é? Porque Isidro vem do deus grego, né? Isidro. Agora, o Sanene, na verdade, o meu nome completo é Isidro Chiculo Sanene. O Chiculo e Sanene São dos pais. Sim, são dos pais, mas está relacionado à minha língua materna, não é? O meu idioma materno, que é o Umbundu, né? Chiculo tem a ver com soba, né? Uma pessoa que é o seculo, né? Da aldeia. Tá. E o Sanene está relacionado, significa olho grande. Chique, né, gente? Olha que legal. Quanta coisa legal que o Isidro faz aqui, vocês vão saber, né? Ele já deu para ter uma noçãozinha através do sotaque. Você tem um sotaque mais português, né? De Portugal mesmo, né? Puxando um pouquinho esses finaizinhos do português. Você aprendeu português aqui no Brasil ou fora dele? Bem, na verdade, Angola fala português, não é? Já É um contou pra país... gente, ele é de Angola, que Isso, legal. exatamente, é um país da lusofonia, não é? Então, o português de Angola é muito parecido com o português de Portugal. Né? Nós usamos muito o infinitivo, não é? Aqui no Brasil é mais o gerúndio, indo, caminhando. Lá não, é ir e caminhar. Caminhar, sim, exatamente. Mas olha, a gente adora essa junção de cultura, porque é tão rico a gente aprender, né? Yeah. E ver, e tem o inglês no meio aí da história, acabei de pegar. Bom, gente, ó, o Isidro, ele é artista plástico, ele é escritor. Livros de que área da história da tua região, do trabalho da artista plástico? Em que área você é escritor, Isidro? Bem, eu sou, na verdade, me considero, né, ficcionista, né? Então, eu escrevo livros. O meu primeiro livro foi de poesia. Eu estreiei na literatura com poesia. Aí depois passei a escrever romance. Né? E agora eu escrevo para crianças, né? Inclusive eu tenho um best-seller que é o Leia Aqui Coisas Incomuns, Que legal. né? Que é o paradidático em muitas escolas, né? Onde eu tenho trabalhado bastante, com relação especialmente a um método que eu criei chamado GPS da ancestralidade. GPS da ancestralidade. A ancestralidade, sim. Exatamente. O que é o GPS da ancestralidade? Bem, o GPS da ancestralidade é... Dá pra gente entender, GPS é algo de buscar, de Exatamente, ir até um caminho. da ancestralidade, sim, eu trago isso especialmente, né, no sentido de poder trazer um letramento racial para infâncias. Então, o que é? Por exemplo, no Brasil combate-se o racismo. Sim. A minha proposta não é combater o racismo, a minha proposta é prevenir o racismo. Maravilhoso. Então, ideal. Quem combate está sempre na luta, na guerra, então não há como construir no combate. Agora, quando nós prevenimos, aí sim. Então, o que eu trago basicamente? Evita o combate. Exatamente, evita o combate. Então, é trazer basicamente uma África contemporânea, atual, né, com uma localização. No sentido de que as crianças possam perceber e entender que as histórias delas não começou simplesmente com o processo da escravidão. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o mês da consciência negra. E quando nós olhamos o mês da consciência negra, e com todo o respeito que eu tenho, especialmente as lideranças pretas, negras aqui no Brasil, as crianças, quando olham nessas figuras, elas, especialmente negras, se sentem derrotadas, não é? Pelo contexto histórico, infelizmente. Pelo contexto histórico. Então, brasileiro, né? Brasileiro. Então, não há uma figura, né, que possa trazer, de alguma forma, uma narrativa de futuro. Percebe? Então, é mais uma narrativa da desgraça, né? E a referência delas é isso. É Zumbi dos Palmares, é Teresa de Benguela, né? Que não é que não seja, de facto, importante trazê-los. É importante trazê-los, mas só que toda vez que nós trazemos, muitas das vezes, essa ideia nas crianças de que o mês da consciência negra é para trabalhar a questão da escravidão, então, de alguma forma, nós perpetuamos assim a violência, perpetuamos assim, né, o princípio até mesmo da questão de inferioridade, de que essas crianças, elas percebem que a história delas começou ali, quando na verdade não. Excelente observação, né? Porque isso é muito claro, muito legal, porque realmente a visão que você está colocando, ela faz muito sentido, porque não começou essa história ali, né? Ela começou aqui no Brasil ali, mas ela vem de uma rica história contemporânea. Sim, claro. E até porque tem, por exemplo, africanos, né, que não foram escravizados. Eu mesmo não tenho, por exemplo, tio, avô, bisavô que foram escravizados.
né? As crianças negras não sabem disso, porque as crianças negras, quando estão no Brasil, pensam que os meus ancestrais, eles foram escravos, escravizados Uhum, aqui, sim. né? Então, quando eu digo para essas crianças e dizer, olha, tá vendo esse carro que aqui tem, que tu estás a ver? Lá também tem. O prédio que você vê que é bonito, lá também tem. Então, nós não estamos na selva. Aliás, a África é um país lindo, lindo. Tem a parte As que diferenças, sim, os convive problemas. junto, inclusive, Sim, né? Muito próximo. 2 ruas para trás ali tem uma história diferente de moradias, de história, como aqui no Brasil também, como sim. em Nova York você vai lá, enfim, qualquer país do mundo que você vai tem as diferenças. Mas é lindo, tem cada lugares incríveis. Resorts maravilhosos, aliás, diga-se de passagem. Não, e às vezes eu faço até esqueci de trazer o meu livro Lá e Aqui, Ah, Coisas que em Comum, pena. porque no livro, por exemplo, eu trago fotografias de cidades incríveis e eu mostro para as crianças sem falar, sem revelar a cidade. E muitas dessas crianças dizem, olha, isso aqui é nos Estados Unidos, não, isso aqui é na Espanha, O sul da África é né, isso maravilhoso. aqui é Dubai. E eu digo para elas, olha, vocês estão dizendo Estados Unidos, estão dizendo Dubai, mas quero dizer para vocês que isso É a aqui África. é África, é um país africano. Aqui é Nigéria, né? Sim. Aqui, enfim, é Ruanda, por exemplo, que é uma das cidades mais limpas do mundo. Ruanda. Ruanda é uma das cidades Olha. mais limpas do mundo, né? Hoje é conhecido como a Suíça da África, inclusive, Ruanda, né? Então, Quênia mesmo, você vê um país, né, incrível, né? Sim, Nairobi, você sim. vê uma cidade incrível, E percebe? tem, só buscar nas redes sociais da vida, aí você vê gigantes fotos, lindas fotos, Sim. lugares absurdos, gente. É falta. O que você associa? A gente já vai bater papo, ele tem mais coisa pra apresentar ele. Calma aí, vamos aproveitar a dica aqui, né? O que você associa que seria a nossa cultura brasileira, que aqui no Brasil se associa muito só à questão da escravidão, da escravatura, aliás, e não se divulga o que a África tem de beleza? Por que você acha que não se divulga aqui no Brasil essa beleza da África? Bem, é porque, primeiro, porque não vende. Né? As E por pessoas quê? Ainda é geralmente, a sim, mesma pergunta, isso, né? geralmente as pessoas, especialmente a questão do Ocidente, né? Porque o Brasil é um país ocidental. Sim, E o sim, Brasil total. ocidental, como um ocidental, por exemplo, é um país que tem mais interesse em divulgar questões de interesse aos ocidentais. Até porque, por exemplo, como tu bem sabes, recentemente está tendo agora uma incursão, por exemplo, na Lua. Os chineses estão fazendo isso. Sim, sim, vai Mas ficar quando 1 teve. ano na Lua, né? Sim, 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 estão indo. Né? É, São 3, né? isso, Estão indo para a pra Lua. ficar lá, é. Exatamente. Mas veja só, por exemplo, teve dos Estados Unidos da América e você viu que teve uma divulgação muito Foi absurdo. forte, absurda, não é? É. Então, ou Ao seja, vivo a chegada ao deles no vivo, Brasil, exatamente. no mar lá Sim. nos Estados Então, Unidos. o que acontece, na verdade, é um sistema ainda que se cria focado no apagamento histórico. Né? Uau. E isso faz com que muitas das vezes, até mesmo o Brasil, porque o Brasil, às vezes, até brinco, e eu digo que a África colonizou o Brasil com sua cultura. O brasileiro é africano. Muito, né? Percebe? Então, Palavras, o situações. gingá, o Sim, jeito. A América Latina toda, basicamente, se você olhar a América Latina, o jeito do latino-americano, sim. né, de sorrir, Tudo de alegre, tudo apreciar, divertido, dança, né? música, festa. Exato. Há uma influência muito grande do continente, Sim, do continente sim. africano aqui. Então, e hoje o que se prega aqui no Brasil, quando se fala de África, são países, obviamente, com problemas graves, né? A Somália, por exemplo, o Congo, não Congo, é? muito pesado. O Sudão, percebe? Mas só que, tipo, por exemplo, são 4 ou 5 países que estão com esse problema. Mas se você pegar, são quantos países na África? Nossa, a África é maior que a gente, né? O mesmo 54, mais de 54 países. Pensa, a gente tá com 27, 26 lá, quando eu me enrosquei agora aqui. Então, realmente, pensa nisso, como não é divulgado, que loucura, né? É Sim. interessante essa visão que você coloca e é muito justa, porque é um país lindo, com as suas dificuldades e mazelas como qualquer um, mas, de novo, entra a questão da cultura, né, Isidro? A cultura vende aquilo que interessa. Que interessa. Ou se você for, por exemplo, para Lesoto neva, tem neve. Olha, nem não Tem sabia, crianças, inclusive, que admito. quando eu mostro para eles as fotos, olha aqui, África, aqui, olha, neve, tem, sabe? Dá para brincar na neve. Gente, tem muita coisa. Pesquisa, vale a pena. Mas vamos falar em muita coisa, né? Sim. Eu te falei que você é professor, né? Produtor cultural, contador de histórias. Já tá Sim. contando uma história linda pra gente, já dá pra entender, gente. E esses trabalhos como professor, como produtor, como contador, você atua nos lugares que nós vamos falar daqui a pouquinho, é isso? Sim. Então vamos deixar, porque senão a gente conta tudo já, gente. E fundador da Casa de Angola em São Paulo. Uhum. Só pra gente falar, pra você já começar a seguir, @Casa de Angola SP, é isso? Tua rede No social? Instagram. O que é a Casa de Angola aqui de São Paulo? Bem, primeiro porque, na verdade, não há nenhum outro país africano
africano que mais se aproxima do Brasil a não ser Angola. Que Primeiro, coisa. porque mais de 40% dos escravizados que vieram no Brasil saíram da região Congo-Angola. Olha. Né? Segundo, porque a cultura popular brasileira tem muito mais referência sobre Angola, por exemplo, do que qualquer outro país africano. Por quê? Como, por exemplo, capoeira. A capoeira Ah, nasceu em sim. Benguela, na minha cidade. Ok, tem algumas Né? fotos aqui. vi que- Maracatu, né, se nós olharmos o Propunjan, enfim, você percebe que na cultura brasileira, samba, né? O Sim. samba veio do semba, que é uma cantiga Hum, angolana. Olha. Então, tudo isso está muito presente na cultura angolana, percebe? Então, e depois também porque o Brasil foi o primeiro país no mundo a comprar uma briga com os portugueses, a reconhecer pela primeira vez em 1975 a independência de Angola. Foi o primeiro país no mundo No mundo. a dizer, olha, reconhecemos que Que Angola é Angola um é um país país. independente. Poxa, que legal. E você nasceu em Benguela, é isso? Benguela, Aqui tem sim, umas Benguela. imagens de você aqui do Benguela. trabalho, das atividades, a gente vai falar bastante disso já, né? Sim. A sua etnia me fala que ele falou agora há pouco, mas não quero errar, gente. Ovimbundo, é isso? Ovimbundo. Ovimbundo, Sim, errei. hoje é o maior grupo Errei. étnico. É um grupo étnico. Quantos grupos étnicos tem na África, sabe Olha, dizer? Em Angola ou na África? Porque na África tem milhares. Por isso que eu queria Milhares, saber. sim. E, bom, vamos pegar então Angola para facilitar a nossa vida aqui de entendimento. Sim. E Angola? Angola tem mais de 10 grupos Mais de étnicos. 10? Sim, é porque na Eu achei que eram verdade... 6 no máximo. Não, Caramba. mais de 10. É porque, na verdade, Angola é um país que tem a conotação de vários reinos. Os países africanos, né, são os grupos étnicos. Cada grupo étnico tem a sua própria língua, o seu próprio idioma, a sua própria cultura. Então, por exemplo, Angola. O nome verdadeiro de Angola é Ngola, com N, não com A. Não tem a letra A, então... Na verdade, tem a letra A. É Angola, porque os portugueses colocaram isso quando então. eles colonizaram. Porque a letra A é um prefixo de negação. Sim, porque A significa sem. Isso, para quem entende língua portuguesa, vocês sabem muito bem que A é um prefixo de negação. Se eu dizer, por exemplo, entendi, o senhor é um entendi. povo... Sim, O senhor é sim, histórico, estou sim. dizendo que o senhor não tem história. Ou típico ou atípico. Atípico, isso. Perfeito. Então, mas aí a pronúncia da palavra Angola que nós quer dizer conhecemos, reinos. Significa reinos. Tá. Angola quer dizer reinos. Agora, Angola quer dizer sem reinos. Que interessante. Mas se escreve desse jeito mesmo, normal, Sim, que a gente conhece. Angola, sim, se escreve Angola, né? Mas isso por conta dos portugueses. Tá, foi traduzido, pensando assim, dessa forma, é Sim, isso? isso. Olha, gente, tá vendo? Contador de histórias. Já estão aprendendo muito, que legal. E você nasceu, então, lá em Benguela e veio pra cá com quantos anos, Isidro? Olha, eu cheguei aqui no Brasil muito jovem, né? Aqui é a região de Angola. De Angola, exatamente, sim. Próximo a Luanda, a gente conhece bastante, né? Eu sou daqui, embaixo. Aqui pertinho, aqui já? Mais ou menos nessa região aqui. Exatamente, Benguela. Benguela então fica mais ou menos aqui. Sim, Ok. é litoral. É litorânea a tua cidade? Sim. Que bacana. Quantos habitantes em média tem lá, você sabe? Em Angola? Em Benguela. Em Benguela, olha, não faço ideia, mas em Angola tem mais ou menos 32 milhões de pessoas. Em Angola? Tá. Sim. Sim. Na Sim. região É toda. basicamente o tamanho de São Paulo. Tá, não, então é maior, porque São Paulo acho que deve ter uns 16 milhões. O estado, você estado de diz, São perdão. Paulo, sim. Sim. O Só tamanho a cidade também. de São Paulo é de quase 15 Sim, milhões, né? Sim. Que bacana. E cidade praiana, que legal. E tem Sim. familiares lá ainda, Isidro? Sim, tenho Ficou bastante. a turmona lá. Olha, a minha família é muito grande. De irmão, eu tenho 26 irmãos, né? Os primos são muitos, tenho muitos primos, né? Tenho tio que tem 30 filhos, 40 filhos. Uau! Yeah. E quem veio pro Brasil? Eu. Só? Eu cheguei no Brasil e pronto, e aí eu trouxe alguns que irmãos legal. aqui. Você trouxe irmãos depois? Alguns irmãos. Dos 26, quantos vieram? 20? Gente, olha, eu tenho amigos que, né, pai de amigos, é verdade, que tiveram 14, até 16 filhos, né? Sim, Mas sim. 26 é a primeira vez que eu escuto, que Sim. legal. Mas é por conta também da questão da poligamia, não é? Então, porque também nenhuma mulher aguentaria ter... Por isso que tô meio assim, coitada da sua mamãe, né? Você, por parte de mãe, tem quantos irmãos? Por parte de mãe, eu tenho 3 irmãos. Já é uma galera, né? 3. Já dá um time de futebol Não, fechadinho. 3. 13. Sim. É porque eu tenho um pouco de problema, às vezes, em relação aos números. Então,
2, as pessoas entendem como 12. Ah, mas é a pronúncia, 3. não é problema Yeah. com o nome, não, meu filho. É normal. A gente, quando vai para outro país também, quando a gente tem os sotaques brasileiros Yeah. nossos ali, né? Então são 3 irmãos, são 3 irmãos, tem irmã, desses Irmãs. 3, Irmãs. mais 2 Sou o irmãs. único rapaz. Dos 3, você é o único rapaz. Yeah. E você, quem é o mais velho lá da tua turma? É você mesmo ou... Eu. Ah, você Geralmente é o o mais primeiro. velho é que mais se ferra. Ô, dó! Mas conta pra gente. Porque, aí teu pai, pelo regime de poligamia lá, depois teve mais filhos né? Com outras mulheres. Com outras mulheres. Sim. E aí então... 5 esposas. 5 esposas. Sim. Bacana. E tirando você, e quem que veio com você? Essas 2 irmãs? Ou outros irmãos que vieram com você pro Bem, Brasil? Ou que você trouxe, na verdade? Sim, é porque, na verdade, há uma cultura lá em que muitas das vezes o irmão mais velho ele tem que segurar as pontas. Por isso que você falou agora há pouquinho que você que se lascou, entendi. Então, bem, para mim, de facto, era muito mais estratégico pegar pelo menos os irmãos de barriga de cada mãe. Tá. Que interessante. Então, dos que estão aqui, cada um é um dos primeiros da barriga de cada mãe, de modo para que pudesse puxar os outros que estão atrás dele. Ah, olha, é uma estratégia. Que legal. Então os Aí eu fico primogênitos... livre. O bicho é esperto, está certinho. Bom, vamos lá. Então, e você tem filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Acho que tem foto de um aqui, aí, Maria? Quem que é esse que a gente tem na sua? Rabini. Esse aqui é esse aqui é um Enzi Yamako. Enzi Yamako. Enzi É o Yamako. mais novinho, é o do meio? É o mais... Ele é do meio, é o Ah, segundo filho, o Enzi segundo Yamako. Ah, daí se conseguir mandar pra gente coloca os outros também aqui pra não ficarem depois bravos com a gente. Acho que o pessoal pegou lá nas suas redes. Sim. Eu te feito a pergunta, quando que você veio pro Brasil? Bem, eu cheguei no Brasil de 2008, 2009. Você Aqui. tinha quantos anos? Até Olha, quantos anos ficou não lá, me mais ou lembro. menos? Na verdade, sim, acho que vai fazer uns 16 ou 17 anos. 12? Não sei. De 2012 veio pra cá? Yeah, Tá. yeah, yeah. Ah. Não, 12 anos não. Não, você veio em 2012. Não, de 2008 para 2009. Ah, tá. Yeah. Tá. Então você veio pra cá, nós estamos 26, aí tem 16, 17 anos mais ou menos que está por aqui. Pensando, né? Isso, exatamente. Então, e então você viveu a vida toda quase lá, agora 17 anos pra cá. E por que escolheu o Brasil, Isidro? Bem, primeiro por conta da proximidade da língua. Tá, Português, né? Sim. Depois também por conta de que eu sempre quis conhecer o outro lado do oceano. Ah, que legal. Eu era um daqueles meninos, daquelas crianças que quando, pronto, tu sabes, né? Para quem é do litoral, às vezes, quando você vai na praia à noite, Você olha ali, você fala, olha o que e- tem lá depois, né? o que tem lá depois, né? Então você vê ali uma linha horizontal, né, Sim. que se junta ao céu, Sim. sabe? E você como criança, você imagina o que tem lá, né? E o meu sonho, de facto, era saber o que teria lá, o que eu poderia encontrar. Então, às vezes, nas noites, eu ia para a Praia Morena e ali eu desenhava na areia. E quando eu desenhava na areia, lá tinha alguns brilhos. Sabia que isso acontece às vezes à noite? Não, olha que Pois é, a bacana. areia às vezes brilha. Opa. Qualquer areia mesmo? Areia da praia. Areia da praia. Nildo, vamos lá pra Santos então e Areia a da gente vai lá praia. ver. Isso quando tiver, por exemplo, tem que ser uma noite escura, muito Tá. escura. A areia, ela brilha, você vai escrevendo ali, brilha. Para mim aquilo foi assim um insight do tipo, olha, puxa caramba, eu acredito que tem mais coisas, até porque a minha própria história, né? Eu fui abandonado aos 4 anos de idade pela minha mãe. E eu cresci muito com tios e tias e tem a questão do contexto da Guerra Civil. A minha infância toda, a minha adolescência foi no meio da Guerra Civil no meu país. Puxa Percebe? vida. Aham. Então, pensa numa criança sem um pai perto, sem uma mãe perto. Então, meio que me jogaram no mundo como se fosse um vômito. 4 anos, né? Sim. É bem cedo, né? Então- E suas irmãs mais novas ainda. Sim, eu conheci a minha mãe, né? Eu conheci a minha mãe já adulto, conheci as minhas irmãs já adulto, já mais velho, né? Na verdade, eu tinha que fazer alguma coisa, porque se me jogaram no mundo como um vômito, Puxa. né? Eu teria que saber dar um jeito de não entrar no ralo, entende? Sim, justo. E deu, gente, e deu. Você viu quanta coisa boa ele faz, né? E contato com a literatura, Isidro, como é que Uhum. foi essa história de... Por que a literatura? Por que a literatura? Porque eu comecei, na verdade, através de um reflexo de uma obra de arte. Ao entrar na literatura, eu comecei com as artes visuais, Lá mesmo no seu país, em né? Angola. Né? Então, desde pequeno, no momento, por exemplo, quando eu estava no Cubal, na guerra, né? Então a única coisa que me acalmava era desenhar Tom Jerry. Que é o do desenho da TV Desenho. dos anos 80, né? Sou velho, gente, eu sei disso, eu assisti. Isso.
eu desenhava muito Tom Jerry, Sangoane, Sangoku, né? Desenhava bastante. E teve um momento em que eu ia para a praça e eu era menino, e eu vendia muito na praça, vendia água gelada. Água gelada, colocava água no saco mesmo e vendia para as pessoas. Que E legal. aí alguém me esbarrou e eu meio que caí. E ao cair, eu me deparei com um cartão, como se fosse um cartão postal. E esse cartão postal era uma obra, o título era Jenny, era uma obra de Amadeu Modigliani. Opa. Amadeu Modigliani é um grande pintor judeu, né? Hoje conhecemos quem é Pablo Picasso, muito por Sim. conta, era um rival de Pablo Picasso naquela época, né? Só que ele morreu cedo, obviamente, né? Mas hoje, se ele tivesse vivido mais tempo, obviamente conheceríamos muito mais ele do que o próprio Pablo Picasso, porque eles Ah. eram rivais da época. Olha só. E é a história de novo, quem que vende, né? Então não Exatamente. divulgaram. Poxa vida, que Então, loucura. aquela obra me chamou muita atenção. E foi a partir daquela obra que eu passei a me interessar pelas artes visuais e eu comecei a me interessar pela literatura. Porque aquela obra é uma obra muito poética. E foi o que te salvou, né? Foi. A arte, literalmente, ela me salvou. E hoje eu tenho a arte e a literatura como os únicos caminhos hoje para humanizar a sociedade contemporânea atual. Gente, que bom. Você se formou em letras e artes visuais. Yeah. Foi lá ou foi Aqui no foi Brasil. cá? Lá eu me formei em artes visuais. Né? E aqui Caramba. eu apenas fiz outros acréscimos em artes visuais. Pá, Né? E aqui me formei em letras, E português e espanhol. português e espanhol. Muito bom. Você pelo que entendi, já desde os 4 anos vive desafios na sua vida, Sim, não é? sim. E você já contou a história que eu perguntei lá atrás, por que Brasil? Aí você queria imaginar, enfim, muito Uhum. legal essa questão de história. Pra onde? Você tinha certeza? Eu quero ir pro Brasil já ou não? Quero só. Você não tinha ideia pra onde você queria ir quando você almejava lá no horizonte, vendo a lua descer, né? E sumir no meio do nada, né? Sim, Que você chega aqui ao Brasil, segundo a informação que eu tenho aqui, gente, chegou com $30 sim. e um sonho, né? Exato. Era tudo que eu tinha, na verdade. E assim, o Brasil era muito mais próximo. Na verdade, além de ser próximo por conta do idioma, da língua, eu comecei a ter interesse pelo outro mundo, né, através dos capacetes azul. Quem são os capacetes azuis? Os capacetes azuis são os soldados da ONU, né? Ah, tá. Então, quando era criança, eu via lá os capacetes azuis, os soldados da ONU, né? Todo mundo assim muito bem equipado e eu tinha visto um jovem, na verdade jovem não, era uma criança também como eu, né? E eu me lembro muito bem que ele estudava nas Madres e eu também estava lá. E era o único branco lá, né? Era a única criança branca lá. E o nome dele era John. Em E inglês, né? yeah. E eu via que era um moleque, uma criança, era o único que tinha bicicleta, né? E de vez em quando, sempre ele ficava no colo, né, de um a um, por exemplo, do soldado. E eu percebi que parece que era um filho de um capitão lá, porque ele sempre estava com os militares lá, né? E eu nunca entendi aquilo. Eu ficava assim, puxa, essa criança é de onde? Eles são de onde? Né? Ah, Foi daí que eu comecei a alimentar esse sonho puxa, de ver, olha, eu preciso conhecer outro mundo, né? Porque talvez para mim aqui não há, na verdade não tinha muito jeito para mim, porque eu estava a ver os meus irmãos lutando entre si, a fome, né? Era muito constante, era muito frequente, porque ficávamos às vezes semanas sem se alimentar, né? uau. Então, tanto que inclusive eu tenho um livro, né, que vou lançar agora mesmo ainda, né, eu estarei lançando agora, que o tema é A Arte de Pescar Baleias. E eu falo um pouco a respeito sobre a minha vida, Opa, fez porque muito bem, para gente. você pescar uma baleia, né, você vai de peixe em peixe, mas antes de ir de peixe em peixe, você precisa aprender a observar o oceano. Profundo, Yeah. realmente profundo. Então, eu comecei a observar o oceano, o que tem lá. E quando você optou pelo Brasil, pela língua, para lá, você falou, quero ir para São Paulo. Para onde Sim. você veio? Quando você chegou no Brasil? Para qual primeira Olha, cidade? eu vou ser bem sincero contigo. A única coisa que eu queria era sair do meu país. Tá. Por tudo Então, que você contou. tipo, eu tinha a passagem, né? Deu vários problemas até para chegar aqui ao Brasil. Você veio de navio Porque ou tinham veio negado. de avião? Não, de voo. Eu cheguei aqui de avião. De avião. Exato. Primeiro, eu solicitei o meu visto e comprei a minha passagem.
E a passagem é muito caro, tanto que hoje, por exemplo, a passagem hoje, estamos a falar em Angola, hoje estamos a falar de 10 mil reais. 10 E mil. naquela época, se 10 mil reais, o salário, por exemplo, de um angolano, 10 mil reais dá em torno de quantos? Hoje, né? Tá 8 a 10, dá em torno de quase Você fala salários nossos ou de vocês? de lá. Ah, Então, 8 a 10 mil reais, isso lá em Angola dá em torno mais ou menos de quase 2 milhões de kwanzas. E salário mínimo lá é 30, 35 a 70 Kwanzas. kwanzas. Mil kwanzas. caramba, 2 milhões. Eu não sei nem fazer essa conta. Faz a conta em casa aí, põe aqui embaixo pra gente. Então, tipo, era impossível alguém sair de lá para Como poder que você conseguiu emigrar. dinheiro? Bem, primeiro, eu consegui dinheiro um pouco. Eu ganhei o Prêmio Nacional de Arte. Ah, você já atuava bem. Ah, que E isso. legal. Aí depois eu passei a vender as minhas obras. Eu desenhava, né? E aí, então, aquela economia toda que eu tinha, eu comprei a passagem. Pra onde? Brasil. Não, tipo... São Paulo. Ah, pronto. Sim, porque na verdade Tava curioso pra saber, gente? a única rota que tem, né, para Angola é São Paulo. Ah, só tem São Paulo? Por conta do aeroporto de Guarulhos, né? Então eu peguei para aqui para São Paulo, só que na época tinham negado o meu visto. Mas por quê? Bem, tinham negado o meu visto por vários problemas. Primeiro porque, né, eu teria que ter um documento de autorização, né? Que era, no caso seria o meu pai, porque aparentemente na época eu era meio que menor, Tá. né? Lá a maioridade é com quantos anos? 18 anos. Ah, 18 Mas também. geralmente lá as pessoas começam assim a ter uma maturidade a partir dos 25 anos de idade. Uau. Né? Demoram muito. Sim. Né? Então, bem, negaram o meu visto e eu perdi a minha passagem, porque eles não reembolsam, não tem como fazer isso. Puxa vida. Então, eu saí da minha cidade dizendo a todo mundo que eu venceria. Puxa, Só então que eu a cheguei, todas as frustração... minhas economias acabaram. Então, qual foi a minha solução? Eu me esconder de todo mundo, das pessoas. Me escondi durante quase uns 6 meses de todo mundo. Na tua cidade mesmo? Não, eu saí da minha cidade, eu fui para a capital, em Luanda, eu me escondi lá. Caramba. E as pessoas achavam que eu estava Já fora. tava... Puxa. E eu não estava. Meu Deus, que história. Você escreveu no livro isso já, né? Se você escreveu, você trate de escrever, rapaz. Sim. E, cara, foi muito difícil. Tenho certeza. Foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Foi ali que eu escrevi o livro Pedaços da Alma. Poxa, que bacana. Envolvido no emocional absurdo. Sim. De novo, aplaudo. E pronto. No final das contas, consegui um amigo que me acompanhou, assim, durante muito tempo, emprestou-me uma grana para que pudesse comprar a passagem. Corri atrás, eu falsifiquei a assinatura do meu pai, porque meu pai ele não queria, porque, pronto, meu pai é alcoólatra, então não tinha Recurso nenhum. E nem apoio, né? Eu não tinha apoio. Então, quem poderia assinar por mim, que podia se responsabilizar? Sim. Bem, a única coisa que eu fiz foi isso. Eu falsifiquei a assinatura dele, como se fosse ele, como se fosse alguém, né? Importante da minha família. Pronto. Sim. E daí, então, Consegui chegar. E quando eu cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos, cara, assim, eu tava com uma mochila preta. Não tinha. Cara, mochila preta, $30, não tinha absolutamente nada, nada. Eu tinha apenas um amigo meu que morava no Capão Redondo. Sim, aqui em São Paulo. Né? Cara, assim que cheguei no aeroporto de Guarulhos, cara, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos, beijar esse solo brasileiro. É rico demais de bênçãos, né? Depois dali, a segunda coisa que eu fiz foi comer pão de queijo. Ah, nosso pão de queijo, maravilhoso. Queijo. E à noite, o meu jantar foi uma pizza. Sim, brasileira. Cara, agora eu vou ganhar hater, melhor que da Itália. Melhor que da Itália em alguns lugares. Eu estive lá, eu vi. Não, isso é verdade, isso é fato. Porque tá vendo? no ano passado estava em Milão e eu comprovo de fato que a melhor pizza é brasileira. Os caras eles fazem lá de qualquer jeito, eles colocam Vamos ter hater aí. Olha, tem muita coisa legal pra contar. O senhor é italiano, não é? Como é? O senhor é italiano. De descendência, sim. Sim, parece. Só que o senhor não, eu sou, ele eu não sei. Vamos lá com o senhor. A gente já é cabelo branco, gente. Já é velho, já piora a situação. Você tem obras espalhadas em diversos países, sim. né? Uhum. E Maria, põe pra gente algumas imagens aqui dele. Como que vê a fama internacional? Tá contando uma história muito, assim, de luta, de garra. Chegou ao Brasil, então, muito rapidamente, porque senão a gente não vai ter tempo de contar tudo, né? Eu quero saber mais, já tá convocado pro próximo, né? O teu amigo te deu suporte, aí você deu sequência, e depois você vai me contar. Aliás, ele não vai contar pra gente, vai contar sim, trazendo o livro dele. Sim, sobre essa história, você não saber mais detalhes. Sim. E aí você conseguiu, depois de tanta luta, como que vê a fama internacional, Isidro? Bem, a fama internacional, ela vem primeiro justamente naquela minha questão, né, de sobrevivência, né, de alguma forma provar algo para mim mesmo, percebe? Porque, pronto, como já tinha dito do começo, que eu venho primeiro venho de uma rejeição, né,
como um filho que não era o filho que teria que vir, porque acabou dando problemas pro meu pai. Tem história esse É menino. um filho abastardo, digamos assim. Para Tá. quem é, eu acho que consegue se identificar um pouco com a minha história. Você nunca é Claro, claro. o principal, alguém Sim, que estão olhando para você, então você está sim. sempre ali na margem, ali, né, comendo nas beiradas. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Olha, eu te parabenizo mesmo, não é Sim. elogio, cara, Sim. porque realmente se viveu uma história que era pra dar tudo errado, Sim. não é? Yeah. E parabéns. Isso é prova, gente, que a gente pode ter muitas dificuldades na vida, mas a determinação e a garra não pode desistir. Sim, eu não estava pode... muito, cara, eu estava muito determinado para fazer alguma coisa em prol da humanidade. E E hoje eu fez. sou o que sou em função da humanidade, porque eu encontrei muitas pessoas que não me conheciam, cara, e me ajudaram. Eu me lembro que no primeiro momento cheguei aqui no Brasil, fui para fazer a faculdade, não consegui. Disseram-me que na Argentina é melhor. Eu fui na Argentina, na UAP, Mar del Plata, sem saber falar espanhol. Né? Eu fui na marra, na luta. Quando fui para a Argentina, não tinha nem $30. Eu fui apenas com uma recomendação da faculdade, de uma universidade que eu nem sequer conhecia, apenas era uma recomendação do reitor que eu tinha que estar lá. Os caras, na 9 de julho, eu cheguei lá à noite, e quem sabe Sim. no mês de julho, cara, É muito frio. Eu já estive lá. Sabe, é muito É frio. muito frio, gente. Cara, eu passei muito mal, mas Uau. passou um cara brasileiro, cara, falou comigo, a primeira pessoa que eu conheci na noite Lá na Argentina. foi um brasileiro. Cara, eu cheguei na imigração, o primeiro lugar que me disseram, você vai pra onde? Bem, eu disse, eu vou pra Mar del Plata. Eu tinha o documento lá, tava tudo certinho e tal. Eu cheguei, eu desci do aeroporto e lá tinha aqueles taxistas. Sim. Cara, eu não tinha ideia pra onde eu estava aí. E aí eu É simplesmente, longe. é longe. Eu só falei apenas Mar uma del Plata é rua. Meu Ele falou, Deus. onde você vai? Eu disse, 25 de maio. É Eu nem uma das sabia. ruas gigantes Sim, lá. eu não sabia onde era. E o taxista, ele só me levou, foi lá, eu vi que demorou muito. E no final das contas, deu uma grana, que era tudo que eu tinha. deu a mais do que tudo que eu tinha. Deus Até que o do taxista falou, não, ok, você pode ficar céu. aqui. Ele me colocou naquele lugar. E eu conheci um brasileiro. E quando conheci aquele brasileiro, cara, ele me levou numa hospedaria de graça e ele me deu o endereço real aonde eu poderia ter ir, né, aonde é Puxa. que eu teria que ir. Você tem contato com ele até hoje? Cara, não. Oh. Não, porque eu Então não foi um tinha, anjo que foi colocado ali naquele não momento tinha pra você. celular. Não tinha celular. Cara, você tava andando só com documentos. E nós estamos falando de pouco tempo, não é? Foi depois de 2008, não foi? Sim. Eu não tinha, cara, não tinha. Daí eu fui pra universidade, me receberam na universidade, na UAP, em Mar del Plata, né? Passei a estudar, digamos, de graça mesmo, né? Tive a ajuda do reitor, na época, chamado pastor Giordana, e eu pagava a universidade vendendo livros nas férias. Uau, que olha... Mas no final não deu muito certo, cara. Por quê? Gente do céu, quando vai acabar coisa ruim dessa história? Hoje, ó, como ele tá aqui. Deu Sim. certo. Porque os meus documentos estavam vencidos. Caramba. E a universidade não poderia manter um estudante ilegal no país. Sim. Então, ou eu teria que ser deportado, não é? Ou, sei lá, eu tinha que ir lá, não porque- tinha embaixada angolana. Jesus. A solução era o quê? O que eu fiz? Cara, sabe o que eu vou fazer agora? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou atravessar a fronteira, vou voltar pro Brasil de novo, mas só que dessa vez eu vou atravessar a fronteira de forma ilegal. E encarou. Encarei. Cara, naquela época eu tinha um notebook, consegui um celular, consegui uma graninha. E aí eu tentei ver com um taxista para me fazer atravessar pelo menos a rua. Eu Sim. estava em Misiones. Para quem conhece Misiones, Sim, bem aqui, né, do lado. grudado com vizinho, Isso. vizinho. Era só para me fazer atravessar, mas o cara não queria, porque, enfim, porque era mesmo ilegal, ele não queria se meter nisso. Entendi. E no final do dia, à tarde, ele então me colocou no porta-malas do carro dele, mas só que ele com uma condição. Ele só iria conseguir atravessar se ele pegar um turista. Então fiquei ali em torno mais ou menos de 44 a 45 minutos No no porta-malas. Meu. Aí ele me colocou em uma rodoviária lá. E aí eu fui, cara, eu saí de um lugar para o outro pedindo esmola para as pessoas. Porque toda a grana que eu tinha naquele momento, o meu notebook, o meu celular, eu tinha um auricular também muito bom, que eu da universidade, enfim. Eu dei tudo para ele porque, tipo, para mim era tudo ou era nada naquele taxista. Puxa vida. Então, olha, você teve anjos mesmo, hein, que Sim, e aí chegaram eu no teu cheguei caminho. aqui
e comecei a vender os meus trabalhos, as minhas obras artísticas, né? Então, as pessoas começaram a me conhecer muito, porque eu pintava muito aqui na Avenida Paulista, né? Sim. Vendia na rua, obras de arte. E aí, cara, depois passou a surgir vários convites de obras, né? De exposição nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Que né? maravilha. Então, enfim, eu fui trilhando, né? Aí apareceu também a paixão pela dramaturgia, veio o projeto Apátridas, né? Que é um projeto que atualmente eu ando de todos os anos, eu vou de país a país, né? Com performance, né? Teve o ganho do Prêmio Teresa Pomadora em Milão, cara. Fui tratado lá como rei. Agora mesmo, no mês passado, eu fiz, né? A apresentação no importante festival comunitário, né? Na Holanda, nos Países Baixos, em Roterdã. Que bacana. Foi algo incrível, cara. Né? Muito Então, merecido, aliás, de sim, passagem. Olha, antes de você continuar contando, eu queria aproveitar já, te sim. apresentar, e a vocês que já conhecem aqui o nosso portal, é um portal de de artigos. Uhum. A gente só publica artigos de convidados nossos. Oh, A gente tem maravilha. mais de 200 articulistas profissionais Uhum. das suas devidas áreas, política, economia, Sim. saúde, artes, aí vai, e que a gente prima. Por que é convidado? A gente prima pela verdade. Que a gente sabe Uhum. que fake news tem de baseada aí, Sim, né? claro, Então, claro. os nossos articulistas, nossos artigos, eles são publicados através desses convites de assuntos temáticos e atualizados. Então, aproveitando toda a tua linda história, faça convite, caso queira escrever pra gente. Vai ser um prazer ter os seus artigos conosco também dentro do nosso portal e para que as pessoas possam ter mais acesso a uma história de verdade, uma história real. De repente até falando sobre a África, será maravilhoso, artigos Claro. sobre isso. Então tá aí, Muito bom. aberto o convite, vai ser um prazer tê-lo, tá bom? Obrigado. Bom, muita história legal. Olha, e foi, né, pelo que dá a entender da tua história aí, pra gente conseguir chegar em bastante coisa que eu quero falar dele ainda. Foi galgando, tempo a Sim. tempo, passo a passo, enfrentando a dificuldade, enfrentando as diversidades, os nãos, né, que eu imagino que foram, né, diversos nãos. Aí você fez, Maria, volta um pouquinho rapidamente na 3. Então você teve as obras espalhadas em diversos países, que a gente mostrou algumas delas aqui nessa imagem 3, né? Uhum. E isso tá acontecendo constante, né? Sim. Ano a ano, e vai acontecer muito Sim. mais, com certeza. Aí eu quero que você fale um pouquinho da Casa Angola, que a gente falou agora há pouquinho, né? Qual foi o ponto de partida? Põe a foto aí 4 agora, Maria, que a gente vai falar um pouquinho dela. Sim. Bem, primeiro é porque quando cheguei no Brasil, né, eu percebi que eu não era simplesmente uma pessoa, né? Porque Representação de um país, né? De um grupo, de uma sim, união. porque eu vi uma certa ignorância, né? Uma ausência de lugar. Quando se fala de África no Brasil, as pessoas pensam que a África é um país e geralmente sobre a África no Brasil tudo é muito fragmentado, são cacos, né? Então, e foi daí que eu vi, puxa, caramba, eu tenho que começar a trabalhar com isso, começar a vender educação sobre isso para as pessoas, né? Então, negro, na África não tem negros, porque o termo negro é um termo diaspórico, Sim. Sim, né? Então nós lá não é questão de cor, de nada. Isso. Nós não nos identificamos, Sim. né? E quando cheguei aqui no Brasil, eu percebi que eu era negro. Aí você tinha uma classificação aqui. Exato, então eu entendi que além de eu ser uma pessoa, eu era uma pessoa negra. E aí eu comecei a perceber, ok, então sou uma pessoa negra, sou africano, sou angolano, né? E sou imigrante. Então, ou seja, comecei a entender que aqui eu tinha adjetivos. Sim. Ok? Então, para eu entrar para um espaço, para que alguém possa me ouvir, primeiro eu teria que ver o meu adjetivo. Não a minha competência ou a minha habilidade. Pois é. É a história de cultura, né? Essa cultura. Percebe? Então, foi daí que eu comecei a entender um pouco essa ausência do conhecimento, né? E como educador, foi daí que eu comecei a perceber que, olha, por que não, então, educar a sociedade brasileira a começar a pensar a África não no ponto de vista plural, multicultural, mas começar a pensar a África a partir de um ponto. Qual ponto? Angola. É que você tem um histórico maravilhoso aí de Então, aí disse, conhecimento. exatamente, aí disse, ó, então se for para isso, não há aqui um centro cultural de um país específico, então eu vou abrir um centro cultural que possa promover e estreitar as relações entre Brasil e Angola. E aqui na cidade de São Paulo mesmo. Na cidade de São Paulo. O que é celular Mangolé. Mangolé? Mangolé significa celular angolano. Ah, maravilha. E isso, onde é o centro cultural? Ok. Na verdade, o Centro Cultural Casa de Angola, ele está na Moca. Tá. Né? Hoje atende mais as comunidades angolanas do que a sociedade toda. Antigamente era muito mais voltado para a sociedade, porque hoje não estou mais lá como diretor, apenas como fundador. Né? Criei porque é algo mais social. E pronto, e também porque não tenho mais tempo, né?
que eu vivo sempre pensando, né? Sempre criando coisas, né? Não tem que parar mesmo, a gente Isso. fica muito feliz com Né? isso. E Tem hoje diversos isso aqui projetos. é o letramento racial para infâncias, né? Maravilhoso. Então, os meus livros que estão em diversas escolas, né? Eu quero, Crianças viu? estudam, eu trago histórias reais sobre o continente africano para as crianças, né? E assim, algumas pessoas às vezes acabam trazendo uma certa crítica, né? E me deu mais dizendo, por que você trabalha muito com crianças brancas? Crítica? Você tá Né? apresentando a história, Não, meus amigos. porque, na verdade, há uma ideia ainda dentro, né, aqui mesmo no Brasil, né, de que quando se fala de preto, de negro, parece que tem essa questão do lugar de fala. Então, parece que as pessoas, e até mesmo quando alguém me diz, mas Isidro, mas você se considera um escritor, um artista preto, negro? Você se considera? Eu disse que não. Eu só quero que as pessoas entendam que eu sou um artista. Acabou, Eu sou ponto um final nessa artista. frase. É. Então, quando eu trago para essas crianças brancas, o que eu estou trazendo para elas? O tipo de letramento racial. Porque a África que eu quero trazer, a África que eu quero apresentar é uma África para crianças do futuro. Não tem adjetivos, né? Exatamente, que não tenham que essas crianças, tanto a criança branca e a criança negra, aprendam, né? Porque a criança branca, ela já tem referências positivas muito importantes. Ela não tem problema sobre o seu passado. Sim, Entende? sim. Então, a criança negra tem. Mas se a criança branca entender que existem referências positivas boas da criança negra no hoje, a criança branca entender que lá na África tem robô, tem inteligência artificial, tem deputado, tem presidente, tem engenheiros negros incríveis. Vai parar de ter esse preconceito desnecessário. Me perdoa a palavra, gente, mas idiota. Nem sei se posso Percebe? falar as palavras. Então, o que acontece? Essa mesma criança amanhã vai ser adulto. Então, esse adulto, ele vai dizer, não, espera um pouco. Então, eu não enxergo o preto, o negro, como uma pessoa incapaz. Eu enxergo uma pessoa... Igual a mim, igual né? a mim, que Maravilha. tem o mesmo intelecto que produz. E, então, gente, entra lá no Centro Cultural, a gente já passou lá Sim, a rede ou no meu social, Instagram. né? E, aliás, já fala o seu Instagram aqui pra gente de novo aqui. A gente tem inscrito, mas pode falar. O meu Instagram é @Isidro Sanene. Bem fácil, seu Sim, nome, fácil. sem É o ponto, único nome sem no nada. mundo. Ninguém tem esse nome. Sério? Você Sim. pesquisou isso? Sim, já. Uau, então facilitou mais ainda a vida, gente. Vamos falar rapidinho do seu projeto de intercâmbio cultural que você também atua. Põe aí, Maria 5 pra gente, por favor. Que você já levou mais de 90 brasileiros ao continente africano, é isso? Sim, porque tudo isso está relacionado à história que eu quero contar no mundo. Ah, que lindo, rapaz. Por quê? que Porque eu lindo. penso muito na ideia de que o mundo está doente, o mundo está cansado, mas o mundo precisa, de alguma forma, se rever. Mas como se rever? O Brasil, ele só é Brasil por conta da África. Então, o Brasil precisa entender essa africanidade. E é por isso que eu tenho trabalhado muito com o quê? Com intercâmbios. E os meus intercâmbios que eu vendo para as pessoas são intercâmbios que estão muito voltados a uma imersão cultural. Não, tipo, porque as pessoas quando vão lá para a África, a primeira coisa que pensam é o quê? Eu vou chegar aqui, estou na África, estou em Angola, e acham que todo mundo está vestido com tecidos africanos. Quando, na verdade, não. As pessoas estão vestidas com Adidas, Nike. Sim, sim. Tu entende? É igual, gente. É igual. Aliás, vocês precisam conhecer lá um parque que tem lá. Eu não vou lembrar agora. Safari. É um safari. Sim. Mas que você fica. O hotel, você abre a porta, é vidro a janela, Uhum. não é parede. E o leão tá passando ali. Fala, mas olha, dá um desesperozinho, mais ou menos. E assim, esse é um tipo de África gourmetizado. Sim, né? essa Que é a mais ideia vendido, né? Sim. Que é mais África do Sul, Sim, Namíbia, sim. Zimbábue ou Tanzânia, né? Então, Tanzânia. mas os locais, eles não têm esse tipo de vivência. Há uma outra vivência além do safari. Que é igual a nossa aqui, né? Sim. Nós somos lugares lindos no Brasil, lá também tem. É muita Sim, coisa sim. boa. E eu, por exemplo, aqui era um intercâmbio, eu levei pela primeira vez na história do Brasil, levei 35 mulheres negras para ter encontro com a sua própria história. Que maravilha. Pela primeira vez no Brasil, eu trouxe o rei do maior grupo étnico, Você vai falar já dele aqui. que é o rei do Bailunda. Eu trouxe ele aqui. E agora, nesse exato momento, eu vou levar agora, né? Isso vai ser no mês de julho, eu estarei levando... Entre 7. Vamos por etapa sim. aqui, ó. Por etapa. Você vai ok. Só porque a gente quer Ok. falar bastante coisa legal, gente, Sim. vai contar já sobre isso. Eu queria só que finalizasse, dizer o seguinte: se eu quiser participar desse projeto, como é que eu faço? Só pra gente ir pra outra Bem, pauta aqui. Entra no meu Instagram, geralmente sempre coloco lá propostas, né? Eu faço chamamento, né? Porque é um intercâmbio onde eu mostro os dois lugares, né? Que é aquela África gourmetizada, linda, mas uma África rural também, sabe? Que Então legal. é tipo mostrar os dois Brasil, né? Porque o Brasil é grande, então para quem conhece o Brasil
se você está só em São Paulo, você vai ter uma ideia equivocada do Brasil. Não, você vai para a própria Bahia, que você deve ter conhecido já lá, né? Que tem Não, muito não conheço, eu não então conheço vai a Bahia, conhecer, não porque conheço. tem muito a raiz africana lá. Sim. É muito gostoso, muito. As comidas são fortes, gente. Sim, Tem que ter. Mas você entende que se você for, por exemplo, na Bahia, se você for, por exemplo, americano, se você for, por exemplo, um holandês e for na Bahia, a sua visão sobre o Brasil vai ser sobre a Bahia. É por causa da cultura, sim. Então, Sim, será quem vem de totalmente fora. limitado. É igual percebe? ir pro Rio de Janeiro, filme, né? Exato. O Brasil é Rio de Janeiro. É Yeah. lindo, mas não é só, né? Isso. Ó, vamos lá, agora sim. Agora em julho, então, você, entre dia 7 e dia 14, você tá levando aí, comandando uma delegação de contadores de histórias, educadores, gente, olha que chique, artistas brasileiros rumo à sua cidade. Exatamente. Ai, que Benguela. legal, Benguela na Yeah. Europa. Vai participar da primeira edição internacional do 10º Prêmio Baobá. Baobá. Exatamente. Cara, o Prêmio Baobá é o Oscar de contadores de histórias. Que legal. E eu selecionei os melhores contadores de história do país, do Brasil. Isso pensando do norte a sul, leste a Do oeste. norte ao sul, leste a oeste. Tem contador de história do Ceará, de Pernambuco, de Brasília. E a galera toda vai com você pra lá. E a galera toda vai comigo. E nós vamos... E a comemoração, né? O Prêmio Baobá, ele é um projeto idealizado por Andréa Souza, que já acontece aqui em São Paulo. E aí eles me contrataram, então, para produzir este grande evento, né? Lá. Que vai acontecer lá e aonde? No Lar de Baobás. Ah, Então vai que ser algo lindo. de alto Nossa, vai nível. ser uma... Com certeza. Né? E de uma representatividade absurda, muito, né? Principalmente para o contador de história no Brasil. Porque quem conta história, ele tem essa questão muito, muito forte da oralidade. Muito, muito. Eu amo. Hoje não tenho mais tempo de fazer isso, fazer muitas palestras que contavam muitas histórias também. Sim. E é muito legal ver o olho das pessoas quando você Sim. consegue também, porque, né? Hoje eu não sei se consigo mais, mas era muito gostoso, porque é uma forma de interpretar. A história não tem que ser lida, ela tem que ser contada, né? Sim. Mas quando você lê, você tem que colocar a emoção, senão é um texto, né? Sim. Se torna apenas um texto. Até porque a oralidade é, digamos hoje, quando nós falamos da questão da preservação da nossa memória, né? Porque você sabe que hoje, né, temos o tempo como maior ativo, mas hoje o ser humano está perdendo a memória, né? Então, quando nós usamos o exercício da oralidade, nós preservamos a nossa memória. Sim, sim. Porque amanhã, cara, não vai ter mais. Hoje tudo tá na nuvem. Mas se Caiu tudo a estiver na nuvem, meu filho. Ô Maria, põe a sede pra gente. Agora você vai falar da vinda do rei. Eu até ensaiei com ele antes, mas eu vou pedir pra ele falar os nomes pra eu não passar essa vergonha aqui, ó. A vinda do rei do Bailundo. Do Bailundo. Bailundo. Sim. E Cuicui Sexto, é isso? Isso. Vai falar Tchongola, certinho. Tchongonga. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse projeto, como é que foi esse Isso. projeto. Veja, foi uma coisa muito incrível, né? Teve uma repercussão muito grande no Brasil inteiro, né? Por conta... Aqui em São Paulo, eles vieram. Não só em São Paulo. Ah, Né? Eles, eu cuidei da agenda dele aqui. A Globo fez uma repercussão incrível, né? Porque eles Quando foi? acompanharam... Olha, isso foi há já quase 2 anos. 2 anos. Há 2 anos atrás, né? A TV Globo fez uma repercussão muito grande. Que beleza, que maravilha. E foi muito interessante porque foi pela primeira vez um rei de tradição banto virou Brasil. Na história. Na história. Pela primeira vez. Por isso que teve uma repercussão muito grande. Ele chegou aqui em São Paulo, foi em Santa Catarina, visitou terreiros, visitou, por exemplo, quilombos, né, históricos, inclusive. Caramba. Né? Porque eu tinha feito um intercâmbio onde eu levei, por exemplo, líderes de quilombos para Angola. Nossa. Para se reconectarem lá. E a partir de lá, eu fiz o convite ao rei. E as pessoas disseram, não, o rei não pode sair daqui. Porque, de facto, o rei não sai de lá. Ah, não sai de lá? Não. Muitos reis africanos não saem. Sim, culturalmente, o rei não pode deixar... A sua província, enfim, ou sua... Sim, não pode. Seu reino, na verdade. Era algo meio que... Era contra. Uau. Muito contrário. E assim mesmo, ele eu veio. ousei, até porque é um rei jovem, né, me tornei amigo dele, nós somos amigos, eu sou padrinho do filho dele. Oh, que né? maravilha. Então, naquele exato momento, foi e uma a língua grande é portuguesa também, lá na região Sim, dele? Sim, ele fala português, fala inglês, né? A língua oficial do reino é Ombundo. Sim, que a gente falou agora há pouquinho, né? Exato. Então, Que chegou aqui no Brasil espetáculo. para costurar, né? Porque nós precisamos de ter essa costura, né? Porque as pessoas aqui no Brasil
tá naquele lugar de uma África como um ponto, percebe? Então as pessoas conhecem a cultura nigeriana, é muito Muito forte, forte, muito por forte. conta dos malês e tudo Uhum. mais. Mas as pessoas esquecem Que não é só de isso, uma né? cultura muito próxima do Brasil. Poxa, que Então, se nós lindo. queremos conhecer a amplitude da África, nós temos que começar a partir de um ponto. Ignorar esse ponto é ignorar a nossa consciência. Ignorar a consciência é não ter memória. E voltando só um pouquinho no seu livro lá que você vai lançar, quando que você vai lançá-lo? Ah, sim, eu vou lançar esse livro, né, em Angola, não vai ser aqui no Brasil, né? Como é que a gente faz pra ir Mas lá, não, gente? não, É mas 10 eu, mil reais a ok, não, passagem. mas eu retornarei aqui no Brasil em julho, porque eu vou lançar em junho, né, a partir do Lá dia em 20 de junho, Angola. lá em Angola, a arte de pescar baleias. É, que você falou há pouco. Que legal. Olha, já tô ansioso, né? E veio falar dele aqui pra gente. Sim, Você mora hoje em São Paulo. sim, moro em São Paulo hoje. Bom, desde quando você veio, você morou em São Paulo, só saídas pra esses fins todos, mas a sua cidade de moradia, independente de ida e voltas, foi sempre São Paulo? Sim, fui sempre em São Paulo, também por conta das oportunidades. E o Olha, casamento seu foi aqui em São Paulo foi aqui em também? São Seus Paulo. filhos são de São De São Paulo? Paulo. Família toda? Sim, sim. Eu comecei a namorar hoje a minha esposa pela internet, foi no Facebook, cara. Né? E longe, ela tanto que ela acompanhou, né? Desde Angola, desde Argentina, desde vi no porta-malas, eu avisando para ela, olha, eu não sei se eu vou para aí, mas eu tô indo de forma ilegal ali, pronto, e Uau, como é vamos. que ela chama? Francine. Parabéns, Francine. Olha, seu marido é um Estamos há 15 exemplo. anos juntos. 15 anos. Que lindo, que bacana. Bom, Maria, põe a próxima pra gente. Você é responsável pela criação e direção e realização, inclusive, de um musical. Que Sim. chique, gente. O homem faz tudo. A história da África com o grupo vocal Coimba. Coimba. Como que foi essa história de criar, dirigir, realizar? Porque hoje é tudo muito caro para fazer todo esse trabalho, né? Como é que Sim. foi? Onde aconteceu? Conta um pouquinho pra gente, que mais uma maneira de você mostrar para o Brasil, para o mundo, a história que você quer Sim, contar. exatamente. Porque todo tipo de trabalho que eu faço ou me relaciono, quer em projetos, né, ela sempre tem um viés pedagógico, né? Sim, sim. Então, quando eu trago a história da África cantada, Com a linguagem, com músicas músicas africanas, africanas. né? É uma coisa muito interessante, porque as pessoas nunca pensariam que poderiam aprender sobre a história da África ouvindo música, Que legal. E né? aconteceu onde, quando, como, conta pra E nós. isso, olha, nós fizemos uma temporada há um ano atrás, né? O musical ela ficou quase 2, 3 anos, teve 3 edições. E Caramba. sempre lotava, cara, sempre lotava. E Era você uma vai coisa... trazer a próxima, agora senão a gente vai mandar Não, a bater próxima não, nele, porque isso dá gente. muito Ô, trabalho. põe uma Dá galera pra te muito, dá ajudar, muito meu trabalho, amigo, né? né? Vamos mostrar mais gente. Mesmo que eu tenha uma outra galera, né, que eu acho que é muito importante, né? Sempre ainda fica aquela questão, né, da marca. Não que eu seja uma pessoa muito exigente, né, mas porque eu acredito muito Na essência, né? na essência, percebe? É. No simbolismo, na verdade simbólica, né, daquilo que é trazida dentro deste musical. O Vocal Coimba hoje é um dos maiores grupos a capela africano que tem aqui em São Paulo, Que né? bacana. E todo musical é a capela, para tu teres uma ideia. É a turma toda É a do turma toda musical. do musical. Mas aí o grupo também são com todos. Não. O Vocal Coimba é só apenas os meninos. Ah, tá Isso. bom. É que eu juntei basicamente. 2, Isso. 3, Todos 4. eles cantam. São os melhores que cantam Sim. aqui em São Paulo. Que legal. E aí eu dei a proposta, olha, vamos criar então um musical que fale sobre a história da África. Então, se você vê, por exemplo, cada um vestiu com base em um país africano. Porque o musical A História da África eu trago justamente isso. A África antes da Conferência de Berlim e a África depois da Conferência de Berlim. Que legal. Então você tá lascado. Vamos botar hater nele pra ele trazer de volta o musical. Sim, porque as pessoas têm têm uma ideia muito equivocada sobre a África. Sim. Né? Então aqui, por exemplo, as pessoas pensam que, por exemplo, eu já vi quando eu levo brasileiros para Angola e as pessoas perguntam, olha, onde é que tem terreiro? E eu falo, aqui não tem terreiro, aqui não existe terreiro. Não tem terreiro, não tem candomblé aqui. Você fala na África. Em Angola. Ah, sim, no teu Exatamente. país, Angola. Sim, Angola. sim. Não tem. Não Que tem. são religiões de matriz De africana, matriz africana. né? Que, na verdade, é uma religião, né? O candomblé é uma religião tipicamente brasileira. Ela nasceu no Brasil Isso. devido a influências de outras religiões. Então teve um sincretismo religioso. Sim. Né? Porque majoritariamente os africanos, eles são muçulmanos. Se não são muçulmanos, eles são cristãos. Mas se são cristãos, as pessoas perguntam, como é que o africano é cristão? Bem, o maior
escritor da Bíblia é africano. As pessoas não sabem disso. Moisés é africano. Mas é Né? africano. Um dos maiores profetas da Bíblia é africano. As pessoas não sabem. Daniel governou a Etiópia durante muito tempo. A atual África hoje já foi dividida um pouquinho diferente lá atrás, né, Sim. na época de Jesus, Não. né? Até mesmo a própria originalidade cristã, por exemplo, você encontra na Etiópia. Mas você fala, não, mas a Etiópia teve influência. Não teve influência europeia, porque é o único país na África que não foi colonizado por ninguém. É verdade. É Me verdade. percebe? Lógico. Então, tipo, não foi colonizado por ninguém, mas lá onde está a Arca da Aliança, Qual é a a rainha de religi... Sabá. E assim, se pensar assim, em número de religiosos na Sim. África, dos 52 estados lá que você comentou, né? País. Quanto? 54. 54, Mais, perdão. sim. E qual a maior religião ali no índice aí de IBGE da vida lá? Olha, Aqui tá entre católico e todos sim, cristãos, sim, né? sim. Mas católicos e protestantes, enfim, lá como que seria? É o islamismo. Islã. Sim, o Tá. Islamismo. É. Olha aí, muito legal saber. Confesso que a Né? ignorância aqui da E aí pessoa... você percebe, você acha, por exemplo, né, quem é do Islã, se você traz uma questão de matriz africana, eles são totalmente contra, por exemplo. Sim, imagino. Né? Imagino. Né? E às vezes são mais extremistas do que os cristãos, Os cristãos. inclusive, percebe? Uau. Então, mas nós encontramos sim terreiros na África, mas em quais países? Pouquíssimos países, como Gana, Sim. Mali, Ah. percebe? Os orixás, olha só a ignorância das pessoas, por exemplo, né? Yorubá, as pessoas falam muito isso em terreiros. Cara, Yorubá, né, é um grupo étnico que tem na Nigéria, Tá. certo? Então você encontra um pouco a respeito sobre Umbanda, né, a questão daqueles de matriz africana na Nigéria. Isso que é o que o Brasil aqui fomenta muito, você encontra na Nigéria. Sim. Mas Entendi. olha, 94% dos nigerianos são muçulmanos. Caramba, Então, olha tipo, isso, gente. então você fala. Nós estamos falando de 6% só. Entende? Então, tipo, o que é, então? Maria, põe Religião. a 10 primeiro, depois a gente põe a 9. Que eu queria que fosse. Tá todo no finalzinho, mas eu preciso falar dos seus livros. Você já falou dos livros, né? Seus... Filozinho, o que é filozinho? Filozinho? O que é? Não, Finalzinho. Ok. Acho que eu falei rápido demais, perdão. Sim, Estamos acabando, gente. Papo é bom, Sim. passa rápido. Então aqui são alguns dos seus meus títulos, livros. né? Todos foram lançados pela editora Alupolo. Alupolo, que hoje é a minha editora, né? Na verdade, a editora Alupolo, ela surgiu em função no sentido de poder me publicar, porque era muito difícil publicar livro, Tá. né? Então você vai de editora a editora, ninguém publica livro, é muito difícil. Então eu mesmo fiz o quê? A primeira coisa que eu fiz foi imprimir o meu livro numa gráfica. E aí depois eu preciso agora me profissionalizar. E foi daí que eu acabei por criar a Alupolo, que hoje, atualmente, ela publica mais de 500 autores angolanos. Então, angolanos? Sim, 500 autores angolanos. Com em títulos... Ah, em Angola. Sim, Tá. A sua isso. editora é lá ou é aqui? Em Angola. Eu tenho uma editora e uma gráfica lá. Então, hoje, atualmente, ela atende mais de 500 autores. Né? Por mês, 13 a 15 autores. É como se fosse uma espécie de uma Amazon em Angola. Cara, que legal. É muita história boa, Sim. gente. Olha aí. Então, E aqui tá os livros. Você vê que todos os livros, cara, tá muito relacionado àquilo que eu vendo hoje na sociedade. Né? O que eu vendo. E aqui no Brasil eu encontro onde seus livros? Bem, aqui, todos esses livros aqui, eles estão esgotados. Todos eles. Não tem o único livro que está à venda é este aqui, porque ele é novo. Ele é um best-seller do ano passado. Saiu uma nova edição agora. Você pode encontrar na Amazon. Lá e aqui, Coisas em Comum. Tem esse livro aqui. Que como você vê referências, né? Olha aqui. África e Brasil. Ah, que lindo. Né? Verdade. É pra criança. É coisa pra criança, né? Mas é muito bom. Sim, tem o Amigo Louvre do Planeta Orne, que é um livro muito interessante, onde eu trago uma criança negra e uma criança branca e uma criança alienígena para discutir sobre diversidade. Minha nossa. Gente, esse foi o Isidro Sanene. Olha, muito legal conversar com você. Muita história linda. Primeiro, eu vou, pela terceira vez nesse programa, aplaudir a tua história e não é jogar confete. Sim, sim, É entender a verdade no seu olhar, entender a verdade da sua garra, E eu desejo muito, e tenho certeza que nossa audiência também, que isso só venham mais novidades boas, porque pessoas como você que realmente lutam, independente do que vem aí diversidade no mundo, Sim. possam vencer e mostrar que é possível mesmo com tudo de errado que possa parecer. Exato. Então, isso. obrigado por ter vindo. Gratidão. Adoramos o bate-papo, já está convocado para trazer depois as novidades do segundo semestre aí de Angola. Tá bom, Ricardo. Então, seja muito bem-vindo sempre. E para você que nos acompanhou, gostou da história, gente? Então, entra lá no Instagram dele, né? Isidro Sanene. É bem fácil. E se eu mandar DM, você me responde lá? É assim Sim, que a equipe sim, lá sim. responde? Então, olha, pode Sim, mandar DM, sim. ele vai responder. Quer saber um pouquinho mais desse intercâmbio? Quer saber de todos os projetos que você possa participar ou estar dentro? Tá aí, uma pessoa vencedora.
Bom aproveito aí do seu final de dia e não esqueça, até o próximo episódio do podcast do Gente que Fala. Até lá.